Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Último Apaga a Luz, o programa que acarinha todo o tipo de batons. Vermelho, cor-de-rosa, laranja, é só escolher. Vamos avançar para a análise das notícias da semana e para isso tenho comigo os melhores especialistas. O especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus, o jornalista Joaquim Vieira, a historiadora Raquel Varela e hoje, a partir de casa, via Skype, a escritora Inês Pedrosa. Hoje começamos com a rubrica Massa Crítica, em modo confinamento. Ora, mais cedo ou mais tarde era inevitável voltarmos ao registro de confinamento. Parafraseando o Gabriel Garcia Marques, já que a cultura está fechada, trata-se da crónica de um confinamento anunciado, com regras, mas também com muitas exceções, parece que são 52. Aqui no painel já tivemos a oportunidade de ilustrar as divisões em relação a este tema, que hoje ficarão um pouco mais vincadas. Rodrigo, boa noite. Como é que votas este confinamento? Voto contra, na mesma linha com que votaria os outros confinamentos. Eu achei muito curiosa a entrevista que o Primeiro-Ministro deu à TVI, ao canal concorrente da TVI, porque ele pareceu não levar muito a sério a questão do confinamento. Ele falava de um lockdown quase light. Aliás, lockdown, se nós repararmos, foi uma expressão que foi praticamente banida. Nunca mais ninguém voltou a falar de lockdowns, porque não dá para falar sobre lockdowns. E depois percebi porquê, e trouxe uma pequena imagem para ilustrar, que eu pedi à nossa produção para pôr no ar, que é a imagem da reunião que houve na sexta-feira, primeiro dia do confinamento, ali no Centro Cultural de Belém, com a presença da Presidente da Comissária Europeia, da Presidente da Comissão Europeia, da nossa amiga Úrsula. Portanto, o primeiro dia de confinamento é celebrado com uma reunião presencial que mete ministros, António Costa e a Presidente da Comissão Europeia. Portanto, há uma questão, que era a questão do exemplo, e de facto explica-se porque é que António Costa desvalorizou o confinamento ao lockdown, porque não podia, nem tinha outra maneira de o fazer. Úrsula vem, traz 8 comissários, para assinalar a presidência portuguesa, o princípio da presidência portuguesa, no primeiro dia de lockdown, peço desculpa, de confinamento, parcial ou quase parcial. António Costa tem que sair de casa, tem que dar esse mau exemplo, tem que sair de casa como qualquer outro português que tinha que ganhar dinheiro. Também ele teve que ganhar dinheiro e, portanto, tinha que estar com o Úrsula. Não podia estar em teletrabalho. Mas para celebrar, então, o primeiro dia, a dita presidência portuguesa da União Europeia, que por acaso tem como tema a transição digital. E nós vemos naquela imagem a belíssima transição digital, o belíssimo exemplo de transição digital que Portugal está a fazer, que é basicamente pôr todos os ministros e comissários europeus numa salinha para se poderem contaminar uns aos outros. São relações transfronteiriças, está tudo absolutamente certo e um belíssimo exemplo. O confinamento, há muito o termo do cansaço pandémico, e nós temos de facto 2 casos, que há quem esteja de facto desgastado ou cansado da conversa da pandemia, isso acontece, os psicólogos poderão responder melhor do que eu, e depois há quem de facto precisa mesmo de trabalhar, e não tem outra hipótese, precisa mesmo de ganhar dinheiro para pôr comidinha em cima da mesa. E portanto o confinamento é uma medida ad hoc, tudo é muito ad hoc, para mais uma vez tentar demonstrar que o Governo está a tentar fazer qualquer coisa. Todos os governos, não é só uns exclusivos portugueses, todos os governos têm esta necessidade de demonstrar com pouca eficácia. A grande eficácia vai ser, vamos lançar uma 4ª vaga da pandemia daqui a uns meses, porque a vacinação, entretanto, não surtiu efeito, ou ainda não acabou. A favor do confinamento, Joaquim? Sim, eu sou a favor do confinamento, e acho que o António Costa deve ter alguma convicção nisto, porque se não tivesse convicção não o faria. Isto é desastroso para a economia, portanto não se faz uma coisa destas de ânimo leve, nem na brincadeira. Mas para mim o confinamento e outras medidas, o distanciamento social, o uso das máscaras, etc., representa a diferença entre 2 milhões de mortes, que é o que tivemos à data de hoje, desde o início da pandemia em todo o mundo, e dezenas de milhões de mortes que tivemos há 100 anos com a gripe espanhola. Portanto, se a vida não conta, se a vida não conta, não está bem, não é preciso confinamento, mas se queremos salvar pessoas. Eu recordo que com a gripe espanhola há 100 e tal anos, 1918, 1919, além dessas pessoas, morreu gente de muito valor. O Amadeu Sousa Cardoso tinha 31 anos incompletos, o António Fragoso, que era um compositor talentosíssimo do Porto, morreu com 24 anos, o Santa Rita Pintor, os dois dos 3 videntes de Fátima também, que eram crianças ainda na altura. E, portanto, se de facto ignorarmos podemos ter uma mortalidade muito pior, mortandade muito pior do que temos até agora, então não tomamos medidas de confinamento. A experiência mostra agora, podem vir dizer que afinal o confinamento não resulta. Eu peço perdão,
A experiência mostra, nem que seja de forma empírica, agora não vou discutir a questão científica, que o confinamento resultou. Desconfinámos ou tivemos uma abertura no Natal, por exemplo, e temos uma vaga de infecções neste momento que nós estamos a ultrapassar recordes mundiais, estamos ao nível estratosférico. Ultrapassámos a Grã-Bretanha esta semana, que tinha um máximo, ultrapassámos os Estados Unidos, ultrapassámos todos os países europeus em número de infecções por 100 mil habitantes. E, portanto, é preciso fazer alguma coisa. Eu, na altura, antes do Natal, disse que era preferível ter um Natal pelo Zoom do que um Réveillon nos cuidados intensivos. Mas não foi isso que aconteceu. Quer dizer, acho que o Governo aí realmente também disse que cedeu um bocado à pressão da opinião pública, de certos grupos, lobbies, restaurantes, etc. E, portanto, vimos os resultados. Agora, também podem dizer que não é por causa disso, mas é por causa de outra coisa. Mas todos os países e Estados, por exemplo, nos Estados Unidos, que confinaram, tiveram melhores resultados do que aqueles que não confinaram. Portanto, temos digamos assim, esse balanço que pode ser feito independentemente de ser verão, inverno, primavera, situações daqui e daquela. O confinamento dá algum resultado. As pessoas estão, quando podem, não é? E quando não podem, não confinam, mas adotam outras medidas de segurança e distanciamento, como provavelmente os comissários europeus, apesar daquela fotografia, penso que terão assegurado a distância mínima necessária e estavam todos de máscara e tudo isso. Portanto, também não vale a pena ser muito demagógico a fazer esse tipo de críticas, não é? Porque as pessoas têm que continuar a contactar, não é? Não, têm que ganhar a vida, mas eu estou absolutamente de acordo com isso. Eles também, eles também. Eles têm que ganhar a vida. Raquel. Boa noite. Boa noite a todos e à Inês lá em casa. Eu sou contra o confinamento porque eu acho que o confinamento não é uma resposta que permita salvar vidas nem salvar o bem-estar da população. E, portanto, a discussão aqui não é quem é que quer salvar vidas ou não, todos queremos. A questão aqui é se nós vamos continuar numa espécie de emotional turn que tem sido o grande padrão do jornalismo, que é contar mortes descontextualizados da situação demográfica, social, política e até da sazonalidade, porque, de facto, hoje o que nós sabemos sobre os confinamentos é que os países não têm números significativos, nem os estados dos Estados Unidos, que é o caso da Califórnia, dos que mais confinou e isso não evitou a progressão. Há outros fatores que têm condicionado a evolução da pandemia e certamente o confinamento não é a principal. Isto porquê? Eu gostava de chamar a atenção para alguns dados. Nós tivemos um número de estamos em 500 e muitos mortos por dia no meio de uma vaga de frio. 150 são de Covid, ou são com Covid. Nem sempre as pessoas positivas de Covid morreram por causa do Covid ou em consequências do Covid, porque há uma metodologia que obriga a que toda a gente que esteja positiva para Covid seja considerado morto de Covid. Mas vamos assumir que sim. Nós continuamos a ter imensa sobremortalidade. Essa sobremortalidade, por acaso, coincide com uma vaga de frio. Com uma vaga de frio num país onde mais de metade das pessoas diz que não tem dinheiro para aquecer a casa. Ora, nós sabemos que a partir de 3 dias de frio, a taxa de mortalidade sobe. Eu ouvi o Dr. Jorge Turgal esta semana dizer cerca de 3%, se não estou em erro. Portanto, nós não podemos tomar medidas que geram um desemprego massivo, falências massivas, um sofrimento enorme às pessoas, só porque achamos que estamos a salvar vidas quando isso não está garantido. Portanto, nós temos uma imensa sobremortalidade. A ministra, aliás, adiou cirurgias do cancro. Esta semana foi feito um documento que previa passar para o IPO, mas o IPO já disse que sim, senhora, as vai fazer, mas vai aumentar a lista de espera. Não é? E, sobretudo, deixem-me dar-vos um argumento que a mim me parece central. A grande mortalidade do Covid, infelizmente, não estou a dizer que não estou a desvalorizar 1 centímetro, 1 milímetro uma vida pela idade, mas a grande mortalidade do Covid situa-se com mais de 80, 85 anos nas pessoas que já estão confinadas, que são as pessoas que estão nos lares. E são as pessoas que estão sozinhas em casa, que não têm contacto com ninguém, a não ser, obviamente, com trabalhadores que são rotativos, de baixos salários e que às vezes estão todos infectados e é impossível substituí-los, porque alguém que tenha 70 trabalhadores num lar, e se os 70 estiverem infectados ou positivos, como aconteceu, não os pode substituir de um dia para o outro. E, portanto, é aí que estão a maioria dos surtos e, sobretudo, é aí que está a maioria da mortalidade.
Ou seja, os mais Podia ser frágeis... uma coisa mais localizada. Os mais frágeis nós não estamos a conseguir proteger com o confinamento. E isto tem efeitos desastrosos na economia, na vida das pessoas, no bem-estar, na saúde mental, etc, etc. Portanto, eu acho que isto são medidas que funcionam porque emocionalmente as pessoas sentem que estão a fazer o melhor para enfrentar a pandemia, mas eu não creio que estejam a fazer o melhor para enfrentar a pandemia. E depois isto vem tudo numa onda de incoerência que está por explicar. Nós primeiro tivemos o milagre, afinal agora já há vários médicos a dizer que isto tem um comportamento sazonal, como todas as pandemias respiratórias, e nós estamos justamente no pico do inverno e do frio, e em março, quando confinámos, estávamos justamente a iniciar o período da primavera. Nós há 15 dias atrás assistimos a uma propaganda nunca vista, aliás, em relação à vacina, e agora já se está a ver que isso não tem os efeitos minimamente esperados, e na altura quem conseguiu resistir a essa propaganda e disse atenção, não é forma de anunciar a vacina, não é assim que se faz as coisas, e infelizmente tantos médicos entraram nessa campanha. Hoje sabe-se que 87% dos contágios são desconhecidos, 87%, não, portanto, conhecem-se 13% dos contágios, porque nem sequer há pessoas para rastrear, e finalmente temos a questão dos testes, que há meses que os cientistas andam a dizer que os testes têm um número significativo de falsos positivos, sobretudo em assintomáticos, pode ser muito maior do que se espera, e que agora se viu na pessoa do próprio Presidente da República. Negativo, positivo, negativo, Vai positivo. lançar alguma confusão. Achas Muito que a bem. Califórnia também foi uma vaga de frio? Joaquim, A Califórnia não foi. eu sei de uma coisa. Eu acho que é a Coreia preciso... do Sul e Taiwan tiveram tanto êxito no combate Mas eu à pandemia? faço-te a pergunta a ti. Porque é que nós Pois, temos mas não sei quantos confinaram, países no não é? mundo... Confinaram. Quando nós temos não sei quantos países no mundo que não tiveram estas medidas drásticas e que não têm um comportamento diferente em termos de evolução da pandemia. Ou seja, muito mais do que o Quais? confinamento... Bom, não te vou só falar da Suécia. O que é que o Japão teve? O Japão teve A confinamentos muito Suécia tem restritos. uma mortalidade bastante superior à E o nossa, Japão, já que tem falámos uma sobre das isso. mais baixas. Porquê que é o Japão? Bem, vamos ouvir a Inês Portanto, agora. não é... Provavelmente têm hábitos sociais diferentes dos nossos. Eu não sei o que é provavelmente, só sei que não há nenhuma prova de que o confinamento esteja a ter um Tivemos a reunião do impacto. Infarmed esta semana. Houve um consenso científico no sentido, todos os participantes, especialistas, no sentido de confinar. A única polémica era em relação às escolas, se devia fechar ou abrir as escolas. Mas confinar, o consenso foi total. Mas não é? saberás, como foi dito aqui pelo Dr. António desafias Ferreira... aquilo que é... Está bem, mas o Não, António eu não Ferreira, desafio. o Dr. António Não, Ferreira o António Ferreira... é uma pessoa, não é? Não é uma pessoa. O governo Esta tem de semana- decidir entre opiniões diferentes dos especialistas, dos Joaquim, cientistas. não é uma pessoa. Veio aqui É à uma televisão pessoa, esta não é? semana o Dr. António Ferreira, o Dr. Jorge Turgal, o Dr. Pedro Girão, todos eles médicos, todos eles das suas áreas, dizer que o confinamento não Porque é tem que isso nenhuma não transpareceu na evidência. reunião do Infarmed? Achas que são selecionados Não, só eu acho que há um problema. convenientemente Sim, a favor uma do das coisas que o confinamento? Dr. Não António acredito nisso. Ferreira diz na reunião do Infarmed é que o António Costa não ouviu o Conselho Nacional de Saúde nem o Conselho de Ética. Esses conselhos não foram ouvidos os especialistas escolhidos por alguma razão que eu não estou a ano passado também não contestar, tinham adiantado mas nada há um problema com concreto. estes especialistas, deixa-me dizer. Sim, E isso é um ouvimos a problema Inês. científico que é, não é normal ouvirem 7 especialistas, que todos têm a mesma opinião, sem haver contraditório. Porque é que não foram convidados outros especialistas que pensam de forma diferente e as duas opiniões foram Muito bem. ouvidas? Vamos ouvir a Inês. Inês, para o Estes confinamento. têm outra Boa noite. posição Boa na noite. sociedade, pois não é, nas estruturas. Boa noite. Eu subscrevo tudo o que aqui já foi dito pelo Joaquim e acho que, de facto, as evidências são as evidências o que é facto é que na primeira vaga de Covid houve um confinamento imediato e até se falou, exatamente como já a Raquel lembrou, do milagre português, que conseguimos controlar muito bem a pandemia nessa fase, sendo que nessa altura muita gente dizia que isso aconteceu porque as pessoas confinaram voluntariamente e não porque o governo tinha mandado confinar. E, portanto, que era a sensatez do povo português que tinha conseguido esse dito milagre. Eu não sei o que é que aconteceu à sensatez do povo português agora no Natal e no Ano Novo, porque provavelmente até António Costa e o governo terão confiado nessa dita sensatez. O certo é que ela desapareceu, esfumou-se, não sei se foi engolida pela pandemia, e temos agora os resultados que temos. E o que é evidente é que quando se confina, como é um vírus de circulação social,
com certeza que se mitiga e não há outra solução. António Costa não a queria tomar por razões económicas evidentes, é um custo extraordinário para muitos setores. Vai ter de haver apoios e, pela primeira vez, aliás, vão haver apoios fortes à área da cultura. Fala-se em 42 milhões de euros, anunciou ontem a Ministra da Cultura, o que eu saúdo. E eu, a única coisa em que acrescentaria àquilo que já foi aqui dito pelo Joaquim é que eu só discordo de que este confinamento não seja tão absoluto como foi o primeiro. Não me parece que as crianças fiquem estupidificadas para todo o sempre e percam o ano se estiverem um mês em confinamento, as crianças e os jovens. Portanto, claro que há pessoas, além dos médicos, enfermeiros, dos que trabalham na saúde, dos que trabalham em bens alimentares de primeira necessidade, produção, distribuição, é evidente que esses têm que continuar a trabalhar, mas até para preservar os que têm de andar na rua, quanto menos gente andar, melhor, e que eu saiba, as crianças e os jovens moram em casas com pais e avós. Podem eles ser assintomáticos, mas transmitir. Depois, embora seja sempre uma coisa muito difícil para mim, eu acho que para toda a gente, fazer contabilidade, um bocadinho contabilidade da mortalidade por idades, porque cada vida é uma vida e todas merecem ser vividas. E se é verdade que o Covid tem sido muito mais cruel e mais mortal para os mais velhos, também não se sabe que consequências poderá ter até para aqueles que não tiveram sintomas nenhuns, e sabemos cada vez mais de casos de jovens atletas que têm cicatrizes, tiveram Covid, não sofreram muito com isso, mas têm cicatrizes no coração, pode-se ficar com problemas renais crónicos. Quer dizer, o que não se sabe dessa doença é imenso, e o que se sabe é que pode ter consequências para o resto da vida. E, de facto, a prova de que hoje, com estas medidas, conseguimos, pelo menos, diminuir essa mortalidade é evidente. O Joaquim fez a comparação com a grande pandemia de 1918, onde morreu, de facto, e morreu muita gente muito nova nessa altura. Morreu o meu bisavô com 20 e poucos anos também, morreu muita gente na casa dos 20 anos. E, no entanto, nessa altura também o que se preconizou foi o afastamento, fez-se lockdown ou confinamento, eu prefiro confinamento que é em português, Rodrigo, fecharam os teatros, fecharam todos os serviços não essenciais, precisamente porque a forma de o fazer, claro que há sempre uma sobremortalidade, porque as pessoas estão em casa e não se sentem tão à vontade para ir para os hospitais, para começar, e porque, claro que o sistema de saúde, nenhum sistema de saúde é tão elástico que tenha o mesmo alcance numa época de pandemia ou fora, mais a mais um Serviço Nacional de Saúde como o nosso, excelente, mas com problemas estruturais de que aqui tantas vezes falamos. Por isso, eu acho que para ser mais eficaz se deveria ter fechado as escolas. Também há outra coisa que eu não percebo, é porque é que as igrejas podem fazer missas ou celebrações religiosas, todas as igrejas, e não se pode ir ao teatro. A mim parece-me que comungar é capaz de ser um bocadinho mais perigoso do que assistir a uma peça de teatro. Portanto, acho que houve esta vez uma timidez que espero que não se vire contra a saúde e a sobrevivência das pessoas. Acho também, outra polémica que tem existido é os livros. Desta vez, os supermercados e hipermercados não podem vender nem livros nem roupa, porque não são bens essenciais. A mim parece-me bem, sendo que acho, ao mesmo tempo sorrio, porque a concorrência desleal dos hipermercados com as livrarias, porque praticam margens de lucro assombrosas e que dão, na verdade, prejuízo aos editores, por isso só os editores, só os best-sellers é que lá estão. Essa concorrência desleal não é só da pandemia, é contínua. Estão todos mas, abertos. enfim, acho bem que se tenha permitido que as livrarias vendam livros ao postigo, que estejam abertas para o fazer, como os restaurantes, minimizando, eu sei que de uma forma muito rudimentar, mas é aquilo que se pode fazer, porque salvar vidas tornou-se agora, neste preciso momento, essencial. E estou convicta de que não há, quer dizer, a experiência, como o Joaquim disse, a experiência prova de que não há outra forma. Muito bem. Vamos então agora avançar para o Extra Extra, o espaço em que debatemos o tema principal da semana.